Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre ecologia, evidenciando os ecossistemas aquáticos. Então, claro, fica por aí e segue o fio. Vamos começar essa aula maravilhosa falando sobre a água, justamente H2O. A água, ela recobre quase toda a superfície terrestre. 75% da superfície da Terra está em ambiente aquoso e é formado principalmente pelos mares e pelos oceanos. Então veja que interessante. 3/4 da Terra é formada por mares e oceanos, é formada principalmente por água. E essa água, ela tem uma função vital para a vida. Muitos, ao procurar vida em outros planetas, a primeira coisa que procuram é se aquele planeta tem água. Por quê? Porque a vida que nós conhecemos, a forma de vida que nós conhecemos, necessita totalmente da presença de água. Não existe nenhum ser vivo que não tenha água na sua constituição ou que não dependa da água. Tanto é que a vida, ela se originou, claro, em ambientes aquáticos e depois a vida conseguiu chegar aos locais terrestres. Depois chegou então a parte terrestre, chegou à Terra. Mas inicialmente a vida se encontrava principalmente nos oceanos. E todo oceano, ele tem uma grande concentração de sal. Por isso que o oceano tem água salgada. Alguns mais concentrados e outros menos concentrados. Mas todos eles possuem alta concentração de sais. Um exemplo de um mar muito concentrado é o Mar Morto. Esse nome é justamente porque a alta concentração de sais na sua estrutura, na sua composição, impede muitas formas de vida. Então, é um ambiente, é um mar com mínima biodiversidade. Então, inclusive, uma coisa interessante desse local, desse oceano, desse mar, é que se você, por exemplo, se prestar a banhar nesse ambiente, você vai flutuar. Por quê? Porque é tanto sal, mas tanto sal, que a densidade da água é maior que a do corpo. Por isso, o corpo fica flutuando nesse local. Mas, fazendo assim uma concentração geral de mares e oceanos, nós encontramos o número de 3,5 gramas por litro. Ou seja, para você ter a concentração do oceano, para você fazer uma água que tenha essa concentração, você vai pegar 1 litro de água doce, claro, e adicionar a ela 3,5 gramas de sal. Então aí tu vai ter mais ou menos a concentração que tu encontra no mar. E é justamente por isso que o mar é a nossa fonte de sal. Então, se esse sal de cozinha, esse cloreto de sódio, NaCl, que vocês têm em casa, ele com certeza veio do mar. Mas se vocês forem ver, esse sal de cozinha comum que nós compramos no nosso dia a dia, ele tem, além de NaCl, iodo. Ah, professor, quer dizer que no mar também tem grandes quantidades de iodo? Não. É porque os fabricantes adicionam iodo visando a saúde da população. O iodo, ele é um mineral de difícil disponibilidade, ele é incomum nos alimentos, mas é necessário. Por isso, se adiciona iodo no sal de cozinha comum para evitar doenças principalmente ligadas à tireoide. Porque a tireoide, ela produz hormônios
que precisam do iodo na sua constituição. Então veja aí por que é que se adiciona iodo no nosso sal de cozinha. Os oceanos e mares, eles têm uma divisão. Nós podemos dividir eles classificá-los, na verdade, em domínios ou em zonas. Classificando domínios, nós temos 2 domínios nos mares e oceanos. O primeiro domínio é o domínio bentônico. Sempre que falar bentônico, quer dizer que está associado ao fundo do oceano. Ou seja, aqui, ó, essa parte aqui de baixo, que está ligada ao fundo do oceano, é o domínio bentônico. E ele, ó, vai descendo. Então, ó, veja aqui o domínio bentônico. Nada mais é do que o fundo do mar. Então, ó, todo esse caminho que eu percorri aqui se classifica como domínio bentônico. Ou seja, é a parte que é mais próxima ao fundo do mar. Sim, o fundo, justamente o local onde a água encontra ali o solo. E nós temos também o domínio pelágico, que é justamente esse local onde a água não está em contato com o solo. Então, o domínio bentônico é o local onde a água tem contato com o solo. E o domínio pelágico é o domínio em que a água não tem contato com o solo. O mar, o oceano, também pode ser classificado em zonas. E nós temos 2. Zona fótica e zona afótica. Fótica vem justamente do fóton. E fóton, claro, vem de luz. E a luz vem da onde? Que mantém a gente? Do Sol. Então, a zona fótica é justamente a região do oceano que consegue receber a luz solar. E ela vai cerca de até 200 metros. Ou seja, da superfície até 200 metros, o Sol chega. De lá para baixo, o Sol não mais chega. Então, essa região mais distante do Sol, ela não tem uma capacidade produtiva, porque, claro, o Sol é a origem da vida, é a origem da energia que mantém os seres vivos. Então, quem sustenta a biodiversidade marítima é a zona fótica. Então, tudo de produção, tudo que é de produtor, acontece na zona fótica. E essa produção, ela vai sendo utilizada pelos organismos que estão na zona fótica, mas também ela vai sedimentando e chegando também ao fundo do mar e sendo usada pelos organismos que estão também nos domínios bentônicos, principalmente aqueles mais profundos. Então, é importante vocês saberem que vida, que produtividade está na zona fótica. Por isso, é uma zona mais biodiversa. É uma zona, claro, que tem mais nutrientes, que tem mais organismos, que tem mais biodiversidade. Já a zona afótica, ela vai ter organismos em menor quantidade, menos biodiversidade, inclusive organismos que têm adaptações incríveis para esse ambiente do fundo do oceano. Então, vamos lá. O oceano, ele também tem a sua própria cadeia alimentar, claro, como qualquer ecossistema. E o topo da cadeia alimentar, na verdade, os produtores da cadeia alimentar dos oceanos são principalmente pelo plâncton. O que é o plâncton? Plâncton são organismos que flutuam, organismos microscópicos, para começar, muito pequenos, que flutuam no ambiente aquático. Ou seja, eles estão ali, ó, na parte mais próxima à superfície do mar. Então, sempre que falar indivíduos planctônicos ou plâncton, quer dizer que são os organismos que estão ali na parte mais da superfície dos mares e oceanos. Nós temos os indivíduos bentônicos. Lembra lá
que nós falamos da zona bentônica. Então, tudo que for bentônico é aquilo que está no fundo. Então, os organismos bentônicos estão no fundo e os organismos nectônicos, eles conseguem se movimentar entre as várias partes do oceano. Então, por exemplo, vamos começar aqui com os planctônicos. Olha que foto linda de vários plânctons, ou seja, aqui nós temos seres microscópicos que se encontram, claro, em uma superfície aquática. Em uma gotinha de água, você encontra essa diversidade de organismos planctônicos. Nós temos dois tipos de plâncton, o fitoplâncton e o zooplâncton. Fitoplâncton, fito, lembra, está associado à planta, à fotossíntese. Então, o fitoplâncton são aqueles que são os produtores. Então, o fitoplâncton, ele produz energia para o ecossistema aquático. Então, a maior parte da energia que mantém o ecossistema aquático, bem como o oxigênio, vem, claro, do fitoplâncton. E o zooplâncton, em geral, se alimenta do fitoplâncton. Então, veja aqui, ó, fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton. Aí, esse zooplâncton serve de alimento para os organismos nectônicos, ou seja, são os organismos que conseguem andar, migrar, nadar, na verdade, andar não, né, claro, mas nadar pelas águas do mar. Eles não dependem, por exemplo, das marés, eles não dependem da direção do oceano, porque eles nadam ativamente para irem aonde querem. Vamos agora falar sobre os bentônicos. Os bentônicos, eles são aqueles seres que estão associados, claro, ao fundo do oceano. Os bentônicos, eles podem ser fixos ou eles podem ser sésseis. Aqui nós temos, por exemplo, o conjunto de corais. Lembra? Coral é quinidário. Quinidário é animal. Então, aqui nós temos vários animais fixos, a parte mais profunda do oceano. A parte que tem contato direto com o solo. Então, aqui, ó, nós temos organismos bentônicos. Mas nem todos eles, como eu disse, são fixos. Existem organismos que se locomovem no chão, no solo, claro, do oceano. Então, qualquer um desses que utiliza o solo para se fixar ou para se locomover é um indivíduo bentônico. E, por fim, indivíduos nectônicos são aqueles que conseguem, como eu falei, nadar por esses espaços. Então, eles nem estão na superfície, na parte mais superficial da água, e nem estão ali na região bentônica. Eles ficam ali numa região intermediária, se locomovendo de acordo com as suas necessidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre água doce. Nós temos também a água doce em cerca de 2% na Terra. Então veja que a disponibilidade não é tão grande assim, por isso que nós temos que economizar água, nós temos que cuidar da nossa água, porque não é que a água ela vai sumir, não. O que vai acontecer é que a água que hoje é potável, futuramente pode não ser potável. E isso é um problema porque não teremos água suficiente para manter a população humana e, claro, as suas necessidades. Então é importante a gente conseguir, claro, preservar, economizar a água. Então a água doce, que mantém nosso planeta, ela pode ser de dois tipos. E isso é totalmente importante para os organismos que vivem naquele ambiente. Ou a água pode ser parada, como por exemplo lagos, lagoas e charcos, como aqui, ó, nessa foto de Luiz Correia, tirada da Lagoa do Portinho, lagoa muito conhecida aqui e ponto de turismo piauiense. Então aqui está a lagoa, veja que aqui é água parada, não é água corrente. E essa lagoa, ela tem principalmente como organismos produtores indivíduos, claro, planctônicos. Uma vez que o plâncton, ele flutua aqui, ó, nesse ambiente e consegue produzir energia para manter o ecossistema aquático desse ambiente. Mas nós temos também águas correntes, como por exemplo rios,
riachos e corredeiras. Aqui eu mostro para vocês uma foto do Rio Parnaíba. Aqui está a cidade de Teresina e aqui o município de Timon, Maranhão. E aqui o rio separando os estados do Piauí e do Maranhão. Então, todo o rio ele inicia em uma nascente, que é mais alta, e termina em uma foz, que é mais baixa. Então, o rio ele é levado através da gravidade. Isso é muito importante. E por ser um local de água corrente, é mais difícil para o plâncton se manter nesses ambientes. Então, os principais produtores aqui nesse ambiente são plantas e muitas algas que conseguem se fixar a rochas ou outras estruturas. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que tenha gostado e conto com vocês em uma próxima videoaula.